Boa tarde. Hoje nós vamos iniciar com a revista, ou continuar com a revista Uns aos Outros, né? Com o estudo da lição número 4, Saúdem uns aos outros, que fala dessa consideração que temos que ter uns para com os outros, né? Isso é fundamental também para a ampliação da comunhão na igreja, né? Essa consideração, essa saudação, essa também pode-se dizer preocupação de uns para com os outros. O primeiro texto que nós vamos ler está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, dos versos de 1 até 16. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versos de 1 até 16. Eu vou ler então, nessa tradução que tenho aqui, que é a revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Recomendo-vos a nossa irmã recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovada em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas, a todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. É o texto da carta do apóstolo Paulo a Romanos, no capítulo 16, dos versos 1 até os versos 16. Nós vamos ler outros dois textos aqui, em 2 João, segunda carta do apóstolo João, né? Não é segunda epístola do apóstolo João, não é o evangelho, mas é a segunda epístola do apóstolo João, nos versos de 1 até 13, que por sinal é toda a segunda epístola do apóstolo João, ok? E também depois um outro texto em 3 de João, no versículo 15, mas primeiro segunda epístola de João, dos versos 1 até o 13. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos,
a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Repetindo, o versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Agora, a terceira epístola de João, no versículo 15. Terceira epístola de João, que vem na sequência aqui, no verso de número 15. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. É a palavra também do apóstolo João, nessa passagem da sua terceira epístola, agora por último no verso número 15, Essa lição, como falamos, trata de saúdem uns aos outros, uma coisa aparentemente simples, Mas muito importante mesmo, Muito importante. Bom, e como nós lemos os textos, que eu queria destacar algumas coisas que a revista traz aqui na página 20, que a gente possa perceber, essa lição, ou essa lição nos quer fazer perceber, que é reconhecer de forma externa e visível a união com Cristo, que mutuamente compartilhamos, e o amor fraternal que temos uns pelos outros. Que isso seja uma realidade em nossa vida, E a lição aponta para essa direção. E aqui também os pontos importantes que se coloca aqui na revista, também na página 20. Importante que é estar ciente de que viver o amor fraternal é uma necessidade. Viver o amor fraternal realmente é uma necessidade para a igreja. Refletir a respeito da sua atitude com relação aos irmãos, ou seja, refletir a respeito da minha atitude com relação aos irmãos, quanto ao saudar, quanto ao respeito, quanto à consideração, de uns para com os outros. E também expressar visivelmente o amor que tem pelos irmãos. E isso é importante, expressar visivelmente
o amor que temos pelos irmãos, porque isso caracteriza ou nos caracteriza como igreja, né? Nos caracteriza como igreja e temos que andar assim, como o Senhor mesmo, Jesus, colocou, né? É fundamental essa comunhão visível entre os membros da igreja, ela deve ser exercitada, né? Ser real e não fingida. Esse amor seja não fingido, como a palavra fala em outro texto, né? Que nós vamos ler mais à frente, até colocaram aqui, ali mais à frente na revista se coloca. Tem que ser realmente verdadeiro, né? Tem que ser algo natural. O amor não pode ser fingido. Esse cumprimento, essa saudação, essa consideração, essa manifestação dessa comunhão tem que ser em espírito e em verdade. Isso é fundamental, né? É importante. E é importante que essas atitudes podem, no caso, desenvolver essa fraternidade, esse mostrar amor uns pelos outros, né? Consideração, pode, no caso, ampliar a nossa comunhão, né? Aqui é um texto, uma colocação que a revista faz de um irmão que está passando perto de outro, mas o outro não deu conta, não deu atenção para ele, nem ao seu saudar, né? Ou seja, como por exemplo, né? Como eu já vi isso e já ouvi comentários de pessoas que até desviam a direção na rua para encontrar com pessoa A ou B ou C, né? E isso não pode acontecer conosco, como crentes em Cristo, né? Quando vemos um irmão nas ruas, ou no supermercado, ou numa loja, ou num comércio, ou andando pela rua, né? Que seja, local público, que seja no shopping, desviar o caminho para não encontrar com determinada pessoa. Isso demonstra que nós não temos amor realmente fraternal pelo irmão, não temos a consideração. Então isso é importante, que o amor seja manifesto de forma verdadeira, né, plena, né, que a gente possa andar em plenitude com esse evangelho plenamente em nós e em novidade de vida, né. Então isso tem que ser manifesto, é importante. Essas atitudes de nós nos afastarmos, nos desviarmos, ou não reconhecermos o irmão, ou tentarmos não encontrar, né, digamos assim, evitar o outro irmão, é uma atitude que pode criar na igreja uma atitude de tristeza, uma situação de tristeza, de irritação e também de desconfiança entre os irmãos, né? E isso é muito mal para que a comunhão seja desenvolvida, ou seja, atrapalha a comunhão. O que acontece, né? Isso acontece conosco, isso ocorre conosco, estamos encontrando com alguns, evitando a outros, isso ocorre com a gente, né? Nós fazemos acepção de pessoas, a uns consideramos e a outros não, então tudo isso, aqui como colocado na revista, isso afeta a comunhão, né? Então é importante que, se numa igreja, se todos salvos em Cristo Jesus, né? Filhos de Deus pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder, pela graça de Deus em Cristo Jesus, e também co-herdeiros com Cristo, importante que todos tenham importância, né? Então, pelo menos pelo respeito, pela consideração, ainda que você possa eventualmente ter mais intimidade com um ou outro, temos, né? Pode ser, não nos impede de que nos saudemos, nos cumprimentemos e nos consideremos plenamente uns aos outros, para que a comunhão seja assim plena, né? Que a comunhão seja bastante desenvolvida. É importante que nós tenhamos uma comunhão verdadeira, não fingida, e que essas coisinhas, essa falta de consideração não passe pela nossa vida, porque são todos importantes em Cristo Jesus, né? São todos importantes em Cristo Jesus, e que nós possamos dar consideração a todos os membros da igreja, porque Jesus morreu por todos, né? E não há acepção de pessoas, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas somos nós, né? Mas nós não devemos fazer isso, né? Então é importante que a gente considere
uns aos outros, né? Como é o tema da revista aqui no caso, né? Uns aos outros, né? Nós possamos considerar também no cumprimento, na saudação, possamos considerar bem e com muita atenção uns aos outros, não é verdade? Isso é importante. Agora, ainda na página 20.1, mandamento de saudação. Interessante aqui que a revista coloca algumas partes importantes, e uma delas esse ponto 1 aqui, mandamento de saudação. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, diz: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. É nova tradução na linguagem de hoje, 1 Coríntios 16, 20, né? É importante reconhecer que saudar uns aos outros é um mandamento do Senhor. Então Paulo deixa bem claro, como João também, na realidade, coloca nas suas epístolas, quando nós lemos os textos que lemos aqui no caso, que a consideração, o respeito, o cumprimento, a consideração é um mandamento do Senhor. E isso não está indicado para apenas alguns da igreja, para que todos, né? Todos realmente se cumprimentem e saúdem com ósculo santo, como diz aqui, um beijo de irmão. Algumas igrejas, até eu lembro de algumas que utilizam isso. Me parece que algumas igrejas que eu vi o pessoal se beijando na porta, mas isso não é um costume muito entre homens, por exemplo, não é um costume no Brasil, né? Em outros países até mas no Brasil não há muito esse costume, né? Não estou nada contra, mas não é comum, né? Não é comum na nossa cultura entre homens aqui no caso, de maneira geral, mas é importante que, no sentido do ósculo santo, cumprimente os irmãos fraternalmente, ou seja, com carinho. Quando fala do beijo, né? Do beijo de irmão, está falando que o sentido pode transformar ou transferir para um cumprimento carinhoso, afetuoso, com atenção. Não é cumprimentar assim, né? Cumprimentar a pessoa assim, que eu já fui cumprimentado uma vez na porta de uma igreja, não foi na nossa, não estou falando que é a nossa, mas o dirigente lá me cumprimentou, me deu a mão para mim, mas olhando para outra pessoa. Eu acho isso uma falta de educação tremenda, né? Entende? Isso a pessoa cumprimenta, olha nos olhos, né? E cumprimenta. Obrigado por ter vindo, prazer, né? Sei lá o quê. Você não pode cumprimentar a pessoa aqui, né? Com a mão aqui, olhando para o outro lado. É um negócio que é desagradável, né? O cumprimento tem que ser como, no sentido desse ósculo santo aqui no caso, que é com carinho, com consideração, com atenção, com zelo, com preocupação, com consideração, né? Isso é importante para nós. No ponto 2 aqui da revista, nós vemos aqui, né, o ponto 2, definição de saudação. A definição de saudação no ponto 2 da revista, na página 21, é um trecho aqui importante, há vários trechos importantes, eu queria salientar algumas coisas aqui. Saudar-nos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos, e do amor fraternal que temos uns para os outros. Uns para os outros, né? Então, essa é uma demonstração, reconhecimento externo, visível, de que nós somos irmãos em Cristo, né? Que somos em Cristo feito filhos de Deus e co-herdeiros com o próprio Senhor Jesus. E nós sabemos que somos todos co-herdeiros com Cristo, né? Não alguns, mas todos os que creem em Cristo como Senhor e Salvador, pela fé derramada pelo Senhor Deus pela sua graça, nós sabemos que somos co-herdeiros com Cristo. Não é verdade? Uns não são mais co-herdeiros que outros, são todos co-herdeiros com Cristo Jesus. E isso é importante. A consideração ao outro é algo que Jesus mesmo praticou fortemente. Temos que ser pessoas que se importam, com as outras pessoas, né? Nós temos que demonstrar preocupação, ou cuidado, ou zelo
né, atenção, né? É uma coisa muito importante. Então, o crente, quando está diante de um outro irmão, né, de uma outra irmã, com todo o respeito, com todo o carinho, toda a atenção, saudar com preocupação no sentido de se, né, dedicar-se àquela saudação, olhando nos olhos, né, perguntando como está, né, dizendo Deus te abençoe, né, ou seja, saudando com atenção total naquele cumprimento. Como eu falei, não é cumprimentando aqui e olhando lá, né, tem que você olhar no olho da pessoa e realmente saudar com amor. Isso faz parte do aprofundamento da comunhão. Se não há nem isso, nem a saudação, possivelmente não vai haver comunhão. Então é importante que haja essa saudação, como o apóstolo Paulo colocou aqui no texto, como ele foi muito cuidadoso, né? Ele falou, citou várias pessoas, cada um com um detalhe importante, sabendo quem era cada uma delas, né? Ele se preocupou, o apóstolo João também, entende? Com detalhes, sabendo de quem estava falando e para quem estava falando, e isso é importante, ele mostra cuidado, né? Mostra cuidado. E isso não é privilégio da liderança da igreja, não, né? Falamos tanto de liderança na outra revista, mas não é um caso da liderança. É um caso para todos os membros, porque na realidade a igreja é um todo, né? Não é um todo, não é um grupo de pessoas, é todo, a igreja é um todo, né? Todos são importantes, todos são cordeiros com Cristo, né? Então, todos são importantes. O modo de saudação mencionado por Paulo e Pedro também é o beijo, né? O beijo. Nos países orientais, onde foi escrita a Bíblia, o beijo na face é uma maneira bem comum de as pessoas se saudarem, né? É verdade, né? Do Novo Testamento como no Antigo, o beijo na face era uma entre os homens era uma coisa comum, né? No Oriente, né? Era uma maneira respeitosa e de consideração para com a outra pessoa, né? E isso é importante. Os costumes variam de um lugar para outro e de uma época para outra, mas o princípio que não muda é que os cristãos devem reconhecer uns aos outros e saudar uns aos outros de uma maneira tão amorosa que a pessoa saudada se sinta amada e reconhecida como membro da família de Deus. Então, eu vou até repetir esse final, né? Nós temos que saudar o membro, né, o outro, de uma maneira tão amorosa que a pessoa saudada se sinta amada e reconhecida como membro da família de Deus. Isso aqui diz tudo, né? Isso aqui diz tudo. Eu vejo isso que foi falado aqui muito naquele texto de Romanos, no capítulo 16, de 1 a 16. O cuidado com que Paulo trata as pessoas naquela saudação. O cuidado de Paulo é uma coisa assim que me deixa realmente, pensando como eu faço. Tenho feito bem isso? Eu tenho feito isso de maneira adequada? Eu às vezes fico pensando que não é? Eu me coloco como alguém que tem que melhorar nisso também. Melhorar nessas coisas, para que eu possa contribuir mais para a comunhão da igreja, né? Isso é importante, que todos se preocupem com isso para que a comunhão da igreja seja ampliada, né? Importante. No ponto 3 aqui no caso, 3, né? 4 diretrizes de saudações. Nós vemos aqui 4 diretrizes de saudações. Interessante o que o autor coloca aqui na revista. Ele dá uns direcionamentos importantes e interessantes para essa questão da saudação. Ele, claro que usa, tem que ser mesmo a palavra de Deus como fonte de referência maior e melhor, né? Então, ele coloca aqui interessante, baseado nos textos bíblicos, algumas diretrizes para que nós possamos saudar os irmãos, algumas referências, né? Para que a gente possa entender essa questão da saudação
entre os irmãos. Eu vou ler algumas coisinhas que estão aqui. Ainda que as diferenças entre os costumes de um grupo para com outro e de uma época para outra sejam consideráveis, o estudo das diversas saudações do Novo Testamento nos ajuda a encontrar 4 diretrizes, ok? As saudações entre irmãos devem ser, colocam aqui, número 1, saudações pessoais e individuais. Está aqui o texto de 3 João, em 3 João no versículo 15, agora aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. O apóstolo João coloca isso com muito cuidado também. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Então, o apóstolo João se preocupa que cada um deles fossem saudados, né? Fossem cumprimentados, fossem considerados. Então, aqui está bem claro no texto que lemos também, aqui na nova tradução da linguagem de hoje, no versículo 15, né? Do terceira de João, no versículo 15, na nova tradução na linguagem de hoje, foi o texto agora aqui que nós lemos. Nós lemos na revista atualizada antes, revista, já fugiu aqui, revista e atualizada, Almeida, agora nós lemos na nova tradução na linguagem de hoje, né? Devemos saudar o irmão em Cristo de maneira pessoal e individual. Paulo muito se esforçava para saudar individualmente, como nós lemos, né, seus muitos amigos e cooperadores. Romanos 16 é quase todo dedicado às saudações. E é mesmo, né? E nesse texto de João 3, também, dessa epístola de João, terceira epístola de João, no versículo 15, João também se dedica muito a que cada um seja cumprimentado, né, considerado, né? Ao que parece, os apóstolos, né, criam que o amor cristão devia ser expresso de maneira pessoal e individual, sempre que possível. Assim deve ser até hoje. Então, os apóstolos se preocupavam com que a manifestação do amor cristão fosse de maneira, sempre que possível, de maneira individual, né? Olho no olho. Realmente com preocupação de atender aquela pessoa que está diante de si, né? Entende? Com atenção, com cuidado, com carinho, com amor, com preocupação. Então a saudação é individual e tem que ser, no caso, preocupada no bom sentido, preocupada em dedicar a atenção para aquela pessoa que está diante de ti, né? Então isso é importante. Os apóstolos aqui indicavam essa direção, né? Se você crê nessa implicação do mandamento, há de concordar que não é papel apenas do pastor ou do principal dirigente procurar saudar individualmente, e de preferência pelos nomes, o maior número possível de irmãos, antes e depois das reuniões, né? A obrigação de amor é de todo salvo, é de todos. Essa obrigação de amor para com o meu irmão é de todos, não é do pastor para conosco, na entrada e na saída, não, é de todos para com todos. A igreja ela tem que se saudar, ela tem que ter essa preocupação, essa consideração com todos. Todos têm que ser realmente respeitados, todos têm que ser amados. Todo mundo quer amor, né? Todo mundo quer amor, todo mundo quer realmente uma consideração. Quem não gosta de consideração, na verdade? Todos gostam de ser considerados, né? Eu gosto de ser considerado, respeitado, levado em conta. Então eu creio que todo mundo gosta. É chato quando, como eu falei, né? Você ser cumprimentado de uma maneira, né, desconsiderada, né, sem atenção, né? Quando a gente cumprimenta a pessoa. Você está com aquela pessoa na tua frente, você cumprimenta aquela pessoa, né? E saúda aquela pessoa. Uma outra na sequência, né? E uma outra depois, mas cada uma individualmente. Então, como fez o apóstolo Paulo, João também fez de preocupar-se com que cada um fosse considerado.
A igreja também tem que caminhar e deve caminhar nessa direção, né? É importante que a igreja caminhe nessa direção. É obrigação de todo salvo, de todo aquele que constitui, que ajuda a se constituir como igreja local, no caso, é importante. Bom, nós vimos aqui o ponto 1 da parte 3, né? 4 diretrizes de saudações. Ponto 1, saudações pessoais e individuais. Agora vamos falar sobre as saudações oferecidas com imparcialidade. Imparcialidade é muito importante. Eu vou ler um texto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos de 2 a 3, na nova tradução da linguagem de hoje, e que diz o seguinte: a igreja de Deus que está na cidade de Corinto, escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Também para aqueles que em todos os lugares adoram ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 2 a 3, na nova tradução na linguagem de hoje, isso na página 22 aqui da revista, né? Perdão. As saudações têm que ser com imparcialidade, não com parcialidade. Elas têm que ser oferecidas a todos de igual modo, né? Com igual consideração, com igual atenção também. Devemos saudar com imparcialidade os irmãos, de acordo com Hebreus 13, 24. Isso não significa que estamos impedidos de salientar na saudação ao grupo provas de especial amizade com certos irmãos, né? Ou expressões de reconhecimento de feitos que foram sim, excepcionais, ou foram feitos importantes que você queira destacar a respeito da vida daquele irmão. Não é isso, não impede, né? Como Paulo mesmo, quando foi citando no texto que lemos lá de Romanos, no capítulo 16, ele foi destacando também alguns feitos de alguns irmãos, né? E colocando isso para todos, de maneira bem clara, o que esse ou aquele irmão, essa ou aquela irmã havia feito, né? Em prol do reino de Deus. Isso é importante, viu? Isso é importante. No último parágrafo aqui desse ponto, do ponto 2, saudações oferecidas com imparcialidade, no texto aqui do último parágrafo, quando fala do apóstolo Tiago, ele diz que se fizermos acepção de pessoas, especialmente em relação à maneira de tratarmos irmãos quando nos reunimos, seremos arguidos pela lei como transgressores. Então, a acepção de pessoas, a diferenciação, esse é mais, esse é menos, é proibida, né? Digamos assim, ela é combatida, ela é recriminada pela palavra de Deus. A consideração tem que ser igual a todos, o respeito também. A questão é que, às vezes, né, por termos mais contato com um ou com outro, né, ou com uns ou com outros, né, a gente acabe dando muito mais consideração a uns do que a outros. E isso não é realmente bom, né? E é uma acepção de pessoas que é combatida e também condenada pela própria palavra de Deus, né? Agora no ponto 3, saudações mais formais, né? Vamos ler aqui o texto também de Romanos 16, no verso 12, agora também na nova tradução da linguagem de hoje, página 22, aqui, ponto 3, saudações mais formais. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Veja que aqui dá um destaque ao trabalho dessas irmãs aqui no caso, né? Mas são mais formais. As saudações mais formais devem comunicar a aceitação da pessoa e, se possível, incluir alguma expressão de reconhecimento. Isso é importante, né? Ou apreço pelo trabalho que aquela pessoa realiza. É importante reconhecer, saudar e dar valor ao trabalho que aquele irmão, aquela irmã realiza, né? Na saudação. Reconhecimento também é importante, né? Aqui a gente vê isso muito no Evangelho de João, nas cartas
que nós lemos do apóstolo João, aqui em especial em João, em 3 João, ele tem um texto aqui no caso que fala: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Há um texto aqui colocado na palavra de Deus nesse ponto, é a última quase última frase aqui do ponto 3, é o texto: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. É uma saudação formal, mas ao mesmo tempo de reconhecimento, né? E realmente de apreço por essa pessoa a quem ele ama, que é Gaio, né? Reconhece que ama em Cristo Jesus esse irmão, né? Isso é importante. Às vezes não reconhecemos com apreço as boas realizações dos outros, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz o seguinte: a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. Em Romanos 13:7. Sabemos que é tudo pela graça. Quanto a isso não há dúvida nenhuma, né? Mas reconhecimento pelos feitos, como os apóstolos aqui na palavra de Deus fizeram, isso é importante. Então, se a palavra de Deus recomenda fazer, então que se faça. É importante. É tudo pela graça? Né? Mas o reconhecimento, como os apóstolos fizeram a esses irmãos, como lemos aqui no caso, vários textos, e aí há outros mais, é importante que a gente tenha esse reconhecimento, saiba reconhecer o valor dos irmãos e destacar esses irmãos de uma maneira toda especial. É importante que se saúde, nem que seja de forma formal, né? Porque vimos saudações pessoais, individuais, saudações oferecidas com imparcialidade, é importante. Agora, saudações mais formais. De uma maneira ou de outra, que vai chegando ao ponto 4, que é saudações negadas, mas é uma outra coisa. De uma maneira ou de outra, é importante o reconhecimento, a valorização, a consideração, o respeito e tudo isso pelo irmão a quem saudamos. É importante, e se isso é recomendado, é importante porque contribui para a comunhão dentro da igreja. Contribui para a comunhão dentro da igreja. Isso é fundamental. Bom, no ponto 4, aqui na página 22, saudações negadas. Isso também é importante aqui. Há um texto aqui de 2 João, versículo 10, na nova tradução na linguagem de hoje, também é importante aqui na página 22.4, saudações negadas. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam esta pessoa na casa de vocês, nem lhes digam que a paz esteja com você. Veja que o apóstolo João, apóstolo do amor, né, conhecido como apóstolo do amor, ele diz o seguinte: você não saúde, não cumprimente nem receba esse tipo de pessoa, que não dá glórias a Deus, que não diz que Jesus veio em carne, que não diz que Jesus é o Senhor e Salvador, pessoas que não dão realmente importância ao reino de Deus, que não trabalham em prol do reino de Deus. João fala: não recebais essas pessoas, né? Vocês nem saúdem essas pessoas. Então não tem que nem saudar, não tem que ter relacionamento. Então isso aqui em João aqui é muito forte, né? Isso é importante para a vida da gente como igreja de Cristo, né? Isso também faz parte das saudações negadas. São saudações que nós não devemos fazer, né? E a continuação aqui da página 22, a saudação cristã não deve ser estendida a nenhuma pessoa que, dizendo-se irmão, ensine doutrinas contrárias ao Evangelho. João, o apóstolo do amor, deve ter sentido vontade de saudar a todo mundo, né? Mas é ele mesmo quem nos adverte a respeito dos enganadores. Então esse apóstolo do amor, e João era muito, pelo que a gente percebe e sente até na sua própria narrativa, no seu evangelho, né, de João, nas suas cartas, uma pessoa muito amorosa, né? Muito próxima, né, das pessoas. Especialmente ele era muito próximo de Jesus. Então ele realmente ele diz o seguinte, que para essas pessoas que não contribuem para o reino de Deus, nós não devemos nem recebê-los e nem saudá-los, né? E isso é fundamental a gente entender isso, né? É o apóstolo do amor, João, quem realmente diz que não devemos receber e considerar
tais pessoas. É importante que a gente obedeça, né? Obedeça a palavra de Deus. Bom, partindo agora para a conclusão, nós hoje estamos na lição 4, né? Saúdem uns aos outros, né? E o tema da revista é uns aos outros, né? Isso é importante a gente sempre lembrar, né? E nós vamos para a página 23, ao ponto aqui da conclusão dessa nossa lição, né? Conclusão. O valor desse mandamento é grande. Cumpri-lo ajuda a criar um ambiente de amor e afeto fraternal entre os cristãos. Exatamente. Uma saudação amorosa, respeitosa, né? Que considere o outro, né? O outro irmão, realmente ajuda a que o ambiente na igreja seja transformado em um ambiente fraternal e de respeito, né? Respeito amoroso, né? Isso é importante, né? Saudando uns aos outros de maneira constante e coerente, a igreja fica mais unida e ganha maior ânimo para expressar seu mútuo amor em Cristo, de muitas maneiras. Então é importante que a gente crie esse ambiente propício ao amor de Deus, né, para que a graça de Deus possa atuar livremente, para que o Espírito Santo possa trabalhar, porque as pessoas se consideram, se amam, se respeitam, né? E isso é um ambiente propício para que o Espírito Santo possa trabalhar nos corações e também atuar no meio da igreja. É importante ter esse ambiente de paz, né? É importante ter esse ambiente de paz que só o Senhor Jesus pode trazer. É importante. E só um detalhe aqui, que essa lição, da página 23 aqui, cita, né, na conclusão, que essa lição é o resumo das páginas 56 a 58 do livro de Lowell Bailey, creio que é isso. 25 segredos para derrotar a crise da comunhão, da SOCEP, e é usado com permissão aqui pela editora cristã evangélica, né, que é detentora dos direitos dessa revista também. Bom, e para terminar, é importante que a gente entenda que a consideração e também o respeito e o reconhecimento pelo irmão, dentro daquela saudação, dentro daquele relacionamento que vamos e devemos ter uns com os outros, faz parte dessa criação desse ambiente de paz e amor, mas que vem de Cristo, né? Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Então, a saudação, a consideração, né? O respeito, o reconhecimento pela vida do outro, né? Porque Cristo morreu também e se sacrificou por esse irmão também, né? E são todos co-herdeiros com Cristo, né? Então, essa consideração, respeito e reconhecimento são muito importantes para a manutenção e para a criação também desse ambiente de maior ânimo e de expressão dessa graça que vem de Deus, né? É importante mesmo. Isso deve fazer parte da vida de um cristão verdadeiro. Isso tem que fazer parte da vida de um cristão verdadeiro. Se o crente é realmente convertido e ele é verdadeiramente um cristão, ele teve um encontro com Cristo de verdade, ele com certeza vai querer desenvolver ou colaborar para que o ambiente da igreja a qual ele frequenta, ele participa dos trabalhos e ele possa também se expressar como cristão, e vai querer que esse ambiente seja favorável para que o Espírito Santo possa fluir de maneira plena, que possa trabalhar em todos os corações. Então, ele assim pensando, ele vai agir no que tange as saudações, né, a consideração ao outro, ele vai dentro da sua saudação, dentro da sua relação com o outro irmão, ele vai ser uma pessoa que considera o outro, respeita profundamente e também reconhece o que o outro faz. E ele assim também contribui para esse ambiente propício de amor dentro da igreja a qual ele pertence. Que Deus abençoe a todos. Eu vou orar com os irmãos. Senhor Deus e Pai, quero agradecer por essa oportunidade como escola bíblica, e pedir a Ti que Tu possa atuar em nossa vida através dessa lição, que possamos nos amar fraternalmente, amarmos com respeito, com consideração, valorizando o irmão e
e assim possamos ser instrumentos, Pai, instrumentos de um ambiente repleto da Tua graça e da Tua paz, para que Teu Espírito Santo possa trabalhar em nosso meio plenamente. Nós